RFI convida. Daniela Franco. No RFI Convida de hoje, vamos conversar com a cravista e pesquisadora Rosana Lanzelotti, que está aqui em Paris a trabalho, desenvolvendo projetos musicais. Rosana Lanzelotti também é a fundadora do projeto Música Brasílias, que faz uma importante pesquisa sobre repertórios e músicos brasileiros. Ao fundo, estamos ouvindo Odeon, de Ernesto Nazaré, gravado por Rosana para Biscoito Fino. Olá, Rosana. Olá, Daniela. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada por sua presença aqui no Estúdio 21 da RFI. Eu começo a nossa entrevista perguntando como é que surgiu a sua paixão pela música e a partir de que momento você começou a se dedicar ao cravo. A minha paixão pela música começou... eu fui levada pela minha mãe para a música. Mamãe sempre teve bastante ligação com a música. O pai dela era flautista amador. Depois eu descobri que também meu pai tem antecedentes músicos. Então, eu acho que a música estava nos genes. E desde pequena ela me levou para aprender música. E eu acho que isso é uma coisa que as mães realmente... poderiam sempre pensar em apresentar aos seus filhos. Aliás, o cravo é um instrumento que muitas vezes é confundido com o piano. Você poderia contar para a gente quais são as particularidades desse instrumento? O cravo, ele tem teclado como o piano, mas ao contrário do piano, as cordas não são marteladas, as cordas são pinçadas por unhas que hoje em dia são feitas de plástico e por isso muitas vezes o cravo tem um som que parece mais com o violão ou com a harpa do que com o piano. E você que desenvolve tantos projetos musicais, como é que enxerga hoje o espaço para a música clássica no Brasil, um país que tem uma imensa pluralidade musical? A música é realmente um dos legados mais importantes do Brasil. E nós ficamos muito felizes porque foi recém-votada uma lei nacional de ensino obrigatório de música, uma lei que foi aprovada pelo Congresso em 2008, ainda está em vias de regulamentação, mas são 57 milhões de crianças em todo o Brasil que podem se beneficiar disso. E como se sabe que a música tem um impacto muito positivo na cognição, no desenvolvimento de tarefas executivas, nós acreditamos que isso, além de formar uma geração que vai conhecer mais da diversidade musical brasileira, vai também se beneficiar disso nos seus estudos e na sua vida em geral. Nós tínhamos conversado um pouquinho antes que aqui na França poucas são as pessoas que não tocam algum instrumento musical. Você que convive aqui, que vem aqui frequentemente à França, sabe disso. Desde pequenininhos, os franceses na própria escola já são ensinados, já tem aulas de música, aulas de canto. No Brasil, como é que está o ensino da música hoje em dia, Rosana? O ensino da música foi desmobilizado completamente quando a Lei de Diretrizes e Bases mudou do ensino de canto orfeônico para o ensino de artes em geral. Isso, obviamente, implicou em que a formação de professores de música fosse, digamos, desmobilizada. Mas a gente acredita que agora, com a obrigatoriedade da lei, isso vai, de alguma maneira, se retomar. E o Brasil é um país muito conectado e muito pode se fazer pela internet, pelos dispositivos móveis. Muitos recursos podem ser colocados à disposição dos professores para se servirem deles nas suas aulas de música. Aliás, eu imagino que esses sejam também um dos desafios da Música Brasílias, um dos projetos que você desenvolve. Você poderia nos explicar o que é o projeto e como é que ele é feito, como é que ele é desenvolvido? Desde que eu, enfim, toco algum instrumento, a gente percebe como é difícil conseguir partituras de música brasileira. Então, a partir de um certo momento, eu tive um patrocínio que me permitiu pesquisar e colocar na web todas as partituras do Ernesto Nazaré,
E isso foi em 2009. Desde lá, o BNDES nos apoia continuamente e a cada ano a gente consegue colocar mais partituras de mais compositores brasileiros e dessa forma preencher uma lacuna muito grave da nossa cultura. Existem as partituras, mas elas estão em bibliotecas e os músicos, principalmente os que não estão no Brasil, têm pouquíssimo acesso a essas partituras que estão lá. E avalia-se que apenas 20% dos nossos repertórios tenham sido editados em todos os tempos. Mesmo Villa-Lobos, o grande Villa-Lobos, apenas 50% da produção dele existe em edições. Então, a gente tem essa missão que eu considero muito importante e o BNDES tem nos apoiado continuamente desde 2009. Hoje em dia já são cerca de 1.500 partituras de aproximadamente 400 compositores e isso não para de crescer. Esse ano, por exemplo, estamos fazendo um grande resgate das partituras de Carlos Gomes, festejado pelos 180 anos, e não paramos de receber consultas de todo mundo que nos pedem partituras que ainda não estão lá. E, ao lado das partituras, nós também colocamos no portal o que eu chamo de recursos educacionais abertos, que podem ser usados pelos professores nas suas aulas de música. Além desse resgate de documentos, o Música Brasilis também promove concertos em todo o Brasil, um circuito que nesse ano está na sua 7ª edição. Isso mesmo, nós vamos começar dia 1º de junho. Aliás, dos motivos por eu estar aqui em Paris é que vim planejar junto ao Jacques Lénard, um especialista em Debré e missão artística francesa. Um dos focos do circuito esse ano, além do Carlos Gomes, são os 200 anos da missão francesa. E então ele vai ao Brasil especialmente para fazer palestras sobre esse tema que vão anteceder os concertos que começam no dia 1º de junho no auditório do BNDES. Que legal, então, Rosana, a gente deixa o site do Música Brasilis para os interessados, que é musicabrasilis.org. Muito obrigada por sua presença aqui nos estúdios da RFI. Rosana Lanzelotti é cravista e pesquisadora e participou do RFI Convida de hoje. Deixamos vocês ao som de Odeon, de Ernesto Nazaré, gravado pela Rosana. Obrigada, Rosana. Um prazer.